96 minutos. Entrevista. 1h21 em Natal. O Colégio Ciências Aplicadas é, pelo 10º ano consecutivo, o primeiro lugar no Rio Grande do Norte, conquistando aí o feito inédito de completar 10 anos como a escola potiguar que mais aprova. O resultado foi comprovado por microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Para falar mais sobre esse resultado, já está aqui conosco o professor e diretor da Escola Ciências Aplicadas, Alexandre Pinto. Professor, primeiramente, obrigado pela gentileza, bem-vindo ao 96 Minutos. Muito obrigado pelo convite e boa tarde, ouvintes da 96, é um prazer imenso estar aqui. Quer dizer que a escola agora, a Ciências Aplicadas, é decacampeã? Pois é, decacampeã, né? E esse ano com esse diferencial forte de ter conseguido o 15º lugar no país, né? Quer dizer, é um feito não só para nossa escola, como é um feito para a educação do Rio Grande do Norte. O que é que o senhor atribui a esse sucesso? Olha, desde que a escola nasceu, a gente teve essa proposta de fazer uma educação, vamos dizer assim, sem política, uma educação de verdade, aonde a gente emprega a ideia de que tem que estudar mesmo. Então, acho que o maior segredo da gente lá é uma disciplina bem elevada e uma medição real da situação do aluno. Então, quando a gente faz uma prova lá na escola, aí o aluno tem uma nota, aquela nota expressa de verdade o resultado dele. Eu não estou preocupado que o pai dele paga, que o pai dele vai ficar chateado porque a nota vem ruim. A gente faz uma prova lá como se fosse um exame de sangue. É aquilo e acabou. É frio. E aí a gente corre atrás de resolver. O problema é que, assim, a sociedade de Natal, ela é muito, vamos dizer assim, acostumada com aquela coisa da mediocridade, né? Um meio pacto. Então, o aluno tira uma nota linda no boletim. Por quê? Porque deram, mas ele não está tirando aquilo mesmo. Só que o Enem é frio, vem um resultado frio, e o nosso aluno daqui de Natal vai concorrer com essa história do SISU com o Brasil inteiro. Se você viaja um pouquinho, não precisa ir longe, vai aqui para Fortaleza, acabou. Isso acabou. Lá não tem essa proposta. Lá existe um consenso entre as melhores escolas e lá é dureza, não tem isso. Então a nota é aquela mesmo, o menino corre pro livro, vai estudar e o resultado aparece. Então esse é um ponto que a gente adotou. E uma coisa que a turma tem que entender, esses meninos daqui de Natal, eles são muito bons. Os alunos daqui de Natal sempre mostraram o resultado. Eu acompanho isso há muito tempo. Antes do nascimento da escola, na época do cursinho, eu tinha alunos nossos que daqui de Natal eles iam para São Paulo nas provas de residência. É espetáculo, eram todos aprovados. Então, o que eu quero dizer, o nosso grupo de alunos, o nosso alunado é muito bom. O que não pode é se acomodar e ficar, então tá bom, passando a mão na cabeça. É isso mesmo? O que precisa? Agora, quando o senhor, por exemplo, o senhor disse que a nota é a realidade lá na sua escola. Quando um aluno se depara com 2, com 3, com 1,5, com 4, como é o comportamento dos pais? Vão lá pedir, falar, a mamãe vai lá estridente, o papai vai defender a cria. Uma mamãe bem diferente. Essa acho que foi a grande vitória da nossa escola, tá? Porque a gente tem esse trabalho em conjunto com a família. A família entendeu isso. Bom, é verdade que de vez em quando tem um ou outro pai que desafina da orquestra. Mas a gente chama, conversa, mostra, conscientiza. E o trabalho é esse. Você fala, não é melhor você saber que a situação é essa? Seu filho está tirando 4, quer dizer o quê? Que ele vai fazer 40% da prova do Enem. Não é melhor você saber isso agora e ter tempo de trabalhar? Por quê? Porque é possível trabalhar e é possível ficar bom, é possível ficar 99%, entende? Professor... Então é isso, eles vão chegando, mas não, fácil não é. Tivemos muita briga. Mas você acha que a educação, por exemplo, vocês estão em 15º no Brasil inteiro e falando que o aluno do Rio Grande do Norte é bom, vocês estão em 15º no Brasil inteiro e a escola que mais se aproxima aqui dentro do estado, ela está em depois 97, né? Que eu não sou bem falar. Então, assim, o aluno é bom ou ele pode ser bom? Veja bem, é aquela história do potencial. Ele é muito bom. Quando a gente pega, por exemplo, a época da Comperv,
que a época da Comperv, que a única forma de ingresso da UFRN era essa, você tinha uma proximidade maior, por exemplo, com a nossa escola. Por quê? Porque havia um nível de exigência, então os alunos corriam atrás. Agora, com esse advento do Enem, meio que o aluno, não passa aqui, mas pode passar ali, em outro estado. Então, houve uma acomodação e o pessoal meio que entendeu, não, então tá bom, então é esse pacto da mediocridade que a gente não entrou, entendeu? Então, isso faz a diferença. O Enem, então, o senhor acredita que o exame tem uma parcela de culpa nessa facilitação? Veja bem, o Enem, ele trouxe uma série de coisas positivas e algumas negativas, né? Então, assim, como positivo, esse negócio de colocar a gente para comparar com o Brasil todo, isso é legal, porque você, até então, antes, quando era Comperv, você não sabia. Bom, a gente estava em primeiro lugar aqui, na época da Comperv. Mas tudo bem, estamos em primeiro lugar. Mas se eu tivesse que competir com uma escola lá de São Paulo, como é que nós estaríamos? A gente não tinha esse parâmetro. Então, na hora que o Enem entrou, isso ajudou. A gente agora tem uma noção de como as nossas escolas estão. Então, houve uma melhora, inclusive, de várias escolas. Muitas escolas em Natal melhoraram. A educação de Natal melhorou bastante. Isso daí é um E o lado negativo do Enem? O lado negativo é essa ligação junto ao SISU, porque essa forma de ingresso nas universidades, eu não acho ela, como o projeto veio com a proposta inicial de ser inclusiva, eu acho o contrário. Eu acho que ela exclui um pouco, porque um aluno mais pobre do interior lá de Sergipe, por exemplo, ele não pode estudar lá em São Paulo, entendeu? Então, se ele não conseguir uma vaga lá em Aracaju, ele vai ficar sem vaga. Já um cara do interior de São Paulo, que além de tudo ainda é bem mais populoso, se ele não conseguir uma vaga na USP, ele pode sim se manter e estudar lá. Então, é o que acontece, por exemplo, lá em Manaus, você vê 100% da Universidade de Medicina para alunos de fora. Aí eles vão lá, passam 5, 6 anos. A UERJ tem muito isso também. Infelizmente, entende, existem essas outras coisas. E a questão de média também, eu escutei um professor uma vez falando da questão de que a média 5, você começa a medir todo mundo pelo nível 5 e vai ter um profissional no nível 5. O senhor acredita que a educação brasileira está nisso? Acredito sim, que quanto mais você facilita, o que eu acho assim, o grande lema da nossa escola é: não diminua os obstáculos, ensina cada vez mais o aluno ultrapassar esse obstáculo. É isso. Se eu tenho que fazer uma prova de salto em altura com 2,10 metros, eu vou treinar lá na minha escola com 2,20. Essa é a nossa filosofia. A gente tem que treinar o aluno para ele superar os obstáculos que vêm pela frente. Eu tenho certeza, o aluno da gente, quando termina o período lá escolar, que termina o último ano do ensino médio, ele vai para o Enem, ele nem sente o cansaço, nem sente o peso, ele já está treinado para isso. A gente faz inúmeros simulados para que ele se ambiente com essa nova situação. Agora, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. A questão psicológica pesa muito? Tem aquele aluno que você diz assim, esse aí vai passar, e no dia ele amarela. Ocorre isso ou não? Demais, pesa sim. O grande efeito colateral desse trabalho é que você tem, de vez em quando, um aluno que ele começa a vamos dizer assim, depreciar o resultado por uma falha emocional. Não é ele sabe a matéria, mas ele não consegue pôr no papel o resultado. Então isso daí é uma coisa. Vocês têm um trabalho diferenciado? Vocês conseguem detectar isso a tempo? Sim, a gente tem uma equipe de psicólogas que trabalham com isso, que tem uma experiência grande nesse sentido. Inclusive, a gente tem um exemplo esse ano. A gente está com a nossa turma de pré deste ano, que vai fazer o Enem agora. É a nossa turma, vamos dizer, a gente brinca que é a turma do coração, porque eles entraram quando o Fundamental fundou. É uma turma que eles entraram na 8ª série. Primeira turma. Foi a primeira turma. Então foi a sua primeira turma 100% do colégio. Vamos dizer assim, porque eles entraram na 8ª série, né, lá no colégio, quando o Fundamental abriu, e eles vieram com a gente, e é uma turma que é um bloco, né? Inclusive eu tenho 2 filhos, né? Na turma eu tenho um casal de gêmeos. E então é a nossa turma lá que a gente tá com. E eles eram extremamente ansiosos. Muito, muito mesmo. Tanto que até o ano passado, as psicólogas lá do colégio registravam mais, assim, apoio a eles do que até a própria turma que ia fazer o vestibular. E hoje eles estão super calmos, entendeu? Hoje eles estão super bem preparados emocionalmente. O senhor acredita que tem a gente sabe que existe uma parcela de educação da escola e da família. Se o senhor tivesse que numerar
qual seria o papel da família, qual o papel da escola, não só uma aprovação no Enem, mas uma educação como cidadão também? Bom, eu estava ouvindo vocês conversando aqui antes, né? E vocês já falaram quase tudo aqui. Vocês estão de parabéns aí, as colocações são perfeitas. É exatamente isso. Em primeiro lugar, a família tem que parar de tratar os filhos como amiguinhos. Filho é filho, tem que existir uma hierarquia. O filho tem que aprender que existe a palavra não. O filho tem que aprender que existe uma obrigação, um sentido nas coisas. E a família tem que parar de achar que a escola faz milagre. Tem muita família em Natal que ele despeja, a palavra é essa, o menino na escola, pronto, educa. Eu quero meu filho, aqui em Natal eu costumo dizer que eles querem uns milagres, né? Eles chegam lá na escola e falam assim, Alexandre, eu ouvi dizer que a escola aqui é muito boa, eu trouxe meu filho para começar, eles levam só lá no final, daí, na véspera do vestibular, eu falo, eu quero, assim, eu não quero que meu filho se estresse, eu quero ele bem calmo e quero que ele passe em medicina aqui, tá bom? E Natal fala, entendi, mas você veio pro lugar errado, atravessa a rua, ali tem uma igreja, você vai ali, faça a sua promessa, porque é essa a situação. A família tem que entender que é um trabalho em conjunto. Então é igual. Eu preciso, e o segredo da escola é esse, eu tenho um alunado bom, eu tenho um pai de aluno, vamos dizer assim, consciente, ou eu posso dizer conscientizado ao longo do tempo. Os que não estão conscientes no início acabam ficando, porque vai trabalhando, e a gente tem uma equipe de professores e funcionários muito bem preparada e alinhada com essa realidade. Quando a gente fala que tem um professor do Ciências Aplicadas, é um professor diferente. Porque ele vai pra guerra mesmo. Professor Alexandre Pinto, diretor do Ciências do Colégio Ciências Aplicadas, parabéns mais uma vez, né, pelo resultado. Desejar mais sucesso para você e para a escola. E deixar o registro aqui, como eu coloquei agora há pouco, né, que fui aluno do professor Alexandre que legal. Há um tempo atrás e me saí muito bem. Eu não sabia o que era uma molécula em química, e fui fazer a prova e me preparei das 20 questões, na época eram 20 questões, eu fiz 18. Em que década foi isso, Silvio? Isso foi em 90. Não faça isso. Não, foi em 97. 97, verdade. Professor, parabéns mais uma vez. Muito obrigado.